Show de glórias, a paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, louvado seja Deus pelo 30º dia de ato profético. Amanhã é o encerramento dessa campanha com uma live especial e Deus já tem uma palavra preparada para os nossos corações. Eu conto com você, amém? Eu louvo a Deus pela vida de cada um que tem acompanhado essa campanha, que estão fazendo parte dessa obra. Olha, você está vindo ao altar de Deus, pois Deus disse que eu estou fazendo desse canal o seu altar, portanto você já é abençoado. Quando você acompanha, quando você visualiza, quando você curte, quando você comenta, quando você compartilha, você já é abençoado, Deus já é contigo. Mesmo não ter podido ir até você durante esse mês de dezembro, pois eu estava empenhada nessa campanha, me consagrando, buscando a revelação de Deus para estar aqui, buscando o poder de Deus para te abençoar, mas você tem sido fiel, não a mim, não ao canal, mas fiel a Deus, e isso é o que importa, é ser fiel a Deus. Aleluia! Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para o vídeo chegar até você e dá aquela curtida maneira, deixa aquele comentário abençoado, compartilha com quem você sabe que precisa também ser abençoado como você já é abençoado. Estamos no único texto básico que se encontra em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo do 9 ao 10, que diz assim: E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo, porquanto com dores odeia a luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a sua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que lhe havia pedido. Jabes, um menino que nasceu não, ele foi amaldiçoado ao nascer. Para quem não sabe da história de Jabes, a sua mãe, para ganhá-lo, teve um parto muito difícil, muito dolorido. E por ela sofrer tanto, ela, no momento que ele nasceu, colocou o nome dele de Jabes, que significa aquele que traz dor, aquele que traz sofrimento. E Jabes carregou esse nome por toda a sua vida, imagina só. Por onde ele ia, as pessoas viam ele como causador de dores. As pessoas viam ele como causador de sofrimento. Ele era apontado. Jabes talvez pensou que não havia mais solução para ele. Jabes talvez pensou que não havia mais jeito, não tinha mais esperança para o seu caso. Mas Jabes, ele se revolucionou. Ele buscou aquele que podia dar jeito na vida dele. Ele buscou aquele que podia jogar a maldição que ele carregava por terra e livrar desse mal. Ele buscou a Deus. Ele pediu para que Deus o abençoasse muitíssimo. Ele pediu para que Deus alargasse as suas fronteiras. Ele pediu para que a mão de Deus estivesse sobre ele. E pediu também para que do mal não fosse afligido. E Deus concedeu o que Jabes havia pedido. E Jabes passou a ser o mais ilustre entre seus irmãos, o mais conhecido, o mais bem-sucedido, o mais famoso. Jabes foi próspero. Se Jabes fosse olhar com os seus olhos naturais, não tinha jeito para ele mesmo não. Se Jabes fosse olhar com seus olhos carnais, não tinha solução não. Mas Jabes passou a enxergar aquela situação na vida dele com olhos espirituais. Por isso, ele se voltou para aquele que tem solução para todas as coisas na nossa vida, para o Deus do impossível. E houve alguém também que não olhou com olhos naturais para a situação que estava acontecendo em Jerusalém. Mas ele olhou com olhos espirituais, com olhos de Deus, com olhos da fé. Vamos ler aqui em Abacuque, capítulo 3, versículo do 17 ao 19, que diz assim: Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força,
e fará meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Abacuque relata aqui o que estava acontecendo na sua vida, o que estava acontecendo em Jerusalém. O povo, por ter se corrompido, por ter se desviado dos caminhos do Senhor, estavam prestes a ser levado cativo pelos caldeus. E por isso estava havendo fome, estava havendo pobreza, estava havendo escassez na cidade. E essa é a crise que Abacuque relata. Mas Abacuque, assim como Jabes, não olhou para essa situação com olhar natural, não. Porque se eles fossem olhar com olhar natural, olhar humano, eles não iam haver solução. Mas eles olharam essa situação, essa crise toda, com olhar espiritual, com olhar de Deus. Quando temos o olhar de Deus, Deus nos mostra a saída, Deus nos mostra a solução. Deus é o Deus do impossível e pode mudar essa situação. Por isso ele disse aqui: todavia me alegrarei no Senhor. Independente da situação que Abacuque estava vivendo, independente da situação que ele estava vendo, independente da situação que estava acontecendo, ele disse que todavia, em todo momento, em toda circunstância, ele se alegraria no Senhor. A palavra de Deus vem nos dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. E essa força é para quê? Para passarmos pelas adversidades dando glória ao Senhor. Porque Jesus Cristo disse que no mundo teríamos aflições. Não vamos entrar em 2022 mesmo sabendo que já estamos abençoados, mesmo sabendo que já somos vitoriosos, mesmo sabendo que estamos protegidos, achando que não vamos passar por situações difíceis, porque vamos passar. Porque isso vai acontecer com todos nós. Mas vamos passar pelas situações difíceis crendo no Deus que estamos servindo. Cremos no Deus que está nos guardando. Por isso vamos olhar para a crise, vamos olhar para a situação difícil com um olhar espiritual. Assim como Abacuque enxergou, assim como Jabes enxergou. E ele disse: todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ele se jubilaria no Deus da salvação, porque independente de crise, de situação difícil que vamos passar, é Deus quem vai nos dar salvação. É Deus quem vai garantir a nossa entrada no céu. É Deus quem está preparando a nossa morada na mansão celestial. Portanto, eu tenho que focar nisso. Você tem que focar nisso. É no Deus da salvação. Jabes não perdeu o foco. Abacuque muito menos. Por isso nós não podemos perder o foco no meio da crise. Por isso nós não podemos perder o foco no meio da situação adversa. Lembra de Pedro? Quando Pedro viu Jesus, ele pediu para que ele também andasse por sobre as águas assim como Jesus? E pela fé ele andou sobre as águas. Mas quando ele parou de prestar atenção em Jesus e prestou atenção no vento que estava batendo forte nele, ele começou a afundar. Se nós passarmos a prestar atenção na crise, se nós passarmos a prestar atenção na adversidade, no vento forte, vamos afundar também, mesmo sendo vitoriosos, mesmo sendo abençoados, mesmo estando protegidos de Deus, mas temos que continuar com foco, temos que continuar com fé, olhar para as adversidades com um olhar espiritual, porque Abacuque sabia que aquela crise toda era a permissão de Deus. Tudo é permissão de Deus na nossa vida. Deus não faz nada sem antes revelar os seus profetas. O mundo é dele. A terra toda é ele que fez. A terra é como o estrado dos seus pés. Então ele está no controle de tudo. E se nós continuarmos focada nele, vamos passar jubilando pela crise. Vamos passar alegre pela crise, porque o Deus da nossa vida é o Deus que está no controle de toda a terra. Por isso, todavia, temos que nos alegrar no Senhor, temos que jubilar, nos exultar no Deus da nossa salvação. É Ele quem vai garantir a nossa salvação, com crise ou sem crise. Nós não temos forças. A força que temos para continuar lutando, para continuar avançando, para continuar crendo, vem de Deus. Por isso, eu disse antes, a alegria do Senhor
é a nossa força. Por isso, vamos nos alegrar, continuar nos alegrando no Senhor em todo o tempo, diz a palavra de Deus. Em todo o tempo, dai graças ao Senhor, mesmo na adversidade ou mesmo na bonança. E fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. As servas, que são animais, eles pulam alto, eles correm, eles avançam, eles não param. E nós também, se continuarmos confiando no Senhor, vamos saltar muralhas, vamos saltar diante da adversidade, vamos saltar diante do impedimento. Deus vai nos exaltar. É isso que Deus está dizendo para nós nesse dia de hoje. Não vamos olhar para a adversidade, porque a adversidade sempre vai ter. Vamos entrar em 2022 focado em Deus, focado em Jesus Cristo, porque Ele sim vai nos dar força, Ele sim vai nos dar vitória, Ele sim vai garantir a nossa entrada na mansão celestial. Mas enquanto não chega esse dia, Ele vai nos exaltar aqui na terra. Amém? Glórias a Deus. Senhor nosso Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu te agradeço, Senhor, por essa palavra. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti, ó Rei de Israel. Pai querido, eu te peço, Senhor, que nos ajude, Deus, a não olhar para as adversidades. Assim como Abacuque não olhou, assim como Jabes não olhou, mas nos ajude a olhar somente para Ti, que é o Deus que está no controle de toda e qualquer adversidade, de toda a crise, de toda situação adversa que possa surgir em nossa vida. Mas se nós continuarmos crendo em Ti, Senhor, saltaremos muralha, andaremos, Pai querido, nas alturas, o Senhor nos exaltará. Então, dai-nos força para isso, para que Seu nome venha a ser engrandecido em nós. Pai, eu creio, Pai, que a nossa vitória já é ganha. Eu creio, Pai, que já somos abençoados. Eu creio, Pai, que o Senhor já garantiu a nossa proteção em 2022 e por toda a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus possa falar mais ao seu coração, que Deus te abençoe grandemente com essa palavra. E amanhã, não se esqueça, o 31º dia do ato profético, que é o encerramento da campanha. Eu conto com você nessa live. Amém? Vamos para a bênção apostólica? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto, repreenda todo e qualquer mal. Ele dê a paz em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Fique na paz e amanhã eu te guardo na live.